Oi, sentiram minha falta? Eu sei que sentiram, não precisam me responder. Vocês tinham muito o que falar no último vídeo, né? Não vou mentir, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que gosta de anime ruim. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre uma coisa mais leve, mais tranquila, mais família. Vamos falar de bomba atômica, de guerra, de desgraça, de filmes americanos que tentam replicar algo de uma outra cultura dentro da sua própria e falham miseravelmente no processo. Vamos falar do Godzilla. Cara, uns anos atrás eu não sabia nada sobre o Godzilla ou kaijus no geral, então eu não entendi o hype de maneira nenhuma. Me lembro de ver o pessoal discutindo nas redes sociais com comentários quilométricos sobre qual era o melhor filme dentro dos trocentos que ele tem e ficar me perguntando, o que as pessoas gostam nisso? É só um bando de monstros gigantes se batendo, não tem graça alguma. Nisso eu fiquei intrigado. Por que essa parada acontecia? Tinha algum contexto ou o pessoal simplesmente gostava de ver os bichos se comendo de porrada? A verdade é que é um pouco dos dois. Sim, as pessoas gostam das lutas, dos monstros, das destruições nas cidades, mas o Godzilla tem uma história muito mais profunda do que parece. Ou, pelo menos a base dela é. E cada uma das suas versões tem algo a dizer, mas que muitas vezes, por conta da grandiosidade da coisa, ou a maneira como ela é retratada em certas obras, a maioria na verdade, acaba passando batido. Então chega mais, cria, vem entender qual é o hype por trás do Godzilla e o porquê das pessoas gostarem tanto desse bichão. Eu não sei imitar, foda-se. Para entender isso tudo, a gente vai ter que voltar no tempo, mais especificamente, agosto de 1945, época em que estava rolando a Segunda Guerra Mundial. O Japão fazia parte do eixo, junto com a Itália e a Alemanha. Então, já viu Hellsing? Tokyo Revengers, talvez? Pois é, no início da guerra, o Japão conquistou muitos territórios na Ásia, promovendo uma campanha militar extremamente agressiva. Só que conforme o tempo foi passando, ele começou a perder a guerra. Mas não estava querendo se render por nada, porque eles tinham um senso muito nacionalista e não tinham medo de ir até o final nas batalhas, se é que vocês me entendem. Isso foi o estopim para deixar os Estados Unidos putos da vida e partir pra ignorância. Que se fodam as inocentes e as consequências. Eu vou explodir tudo e me tornar uma nova potência mundial. E depois vou dizer que apenas fiz isso para terminar a guerra. Marcha, aperta o botão, por favor, por favor, por favor. Os caras tacaram duas bombas atômicas no Japão. Em Hiroshima, no dia 6 de agosto, e em Nagasaki, no dia 9. O que resultou na não vida de mais de 200 mil pessoas ao todo, considerando os efeitos imediatos e os subsequentes, como envenenamento por radiação, queimaduras e câncer. Eu não vou entrar muito em detalhes políticos porque esse não é o ponto do vídeo, mas o que dá para dizer é que isso deixou uma mancha vermelha irreversível na consciência dos japoneses. E mesmo depois da rendição e da ocupação americana, o impacto psicológico continuou presente. A geração que sobreviveu ficou marcada pelo medo da aniquilação, pela dor e pela memória da destruição causada por aquelas bombas. Essa experiência atômica gerou no povo japonês um medo profundo da tecnologia nuclear e uma desconfiança sobre o poder destrutivo da ciência. O trauma coletivo se demonstrou enraizado na mente deles através da cultura, e o exemplo perfeito disso é o Godzilla. O primeiro filme do bichão foi lançado em 54, 9 anos após as bombas, dirigido por Ishiro Honda. Diferente do que a maioria das pessoas pensa quando filmes de monstros gigantes vêm à tona, esse daqui é extremamente sombrio, quase documental. Não é um filme de ação, ou um simples filme de guerra, mas sim um filme de terror. O Godzilla surge de testes nucleares feitos no oceano e representa o trauma da bomba atômica, o medo de que aquilo aconteça de novo. Ele é a encarnação do que os japoneses viram, sentiram e perderam. E essa foi a forma que eles encontraram de expressar esse sentimento pro resto do mundo. Mas um detalhe que eu acho genial nisso foi o quão sagaz o povo japonês foi nessa representação. Eles fizeram questão de não esconder que o Godzilla era sim uma resposta da guerra, porque eles se utilizaram de uma fórmula americana para a criação do monstro. Ele é sim o rei dos monstros e o mais popular de todos, mas o primeiro filme de monstros gigantes da história veio dos Estados Unidos, King Kong, de 1933. Pra deixar o dedo apontado pra fuça dos americanos de forma mais óbvia, só se o nome do filme fosse Hiroshima/Nagasaki, encarnado numa criatura gigante, que a propósito foi um gênero de filme criado por vocês, feita pra representar o trauma que vocês causaram na nossa população. Mas eu acho que isso escrito em japonês não ia caber no pôster do filme. Enfim, que pena. O filme foi um sucesso de bilheteria, vendendo cerca de 9 milhões de ingressos, e pra uma época de pós-guerra, isso é simplesmente animal. E percebendo que aquela era uma ótima oportunidade não só de se utilizar daquilo como uma forma de amenizar o trauma, mas também como uma maneira de se aproveitar dele para dar a volta por cima, a Toho, estúdio responsável, decidiu transformar a parada numa franquia. E foi aí que as coisas foram mudando de figura e o Godzilla se tornou um ícone no país. O monstrão passou por diversas eras e cada uma com a sua característica. A primeira foi a era Showa. Ela
começa com o tom sombrio que eu comentei mais cedo, mas logo ela parte pra focar mais no entretenimento do que na crítica social. É aqui que surgem, por exemplo, seus antagonistas mais clássicos, tipo King Ghidorah e o Mechagodzilla. Depois vem a era Heisei, onde tentaram dar uma repaginada mais séria, mais tecnológica, com efeitos especiais menos piores, e uma tentativa de voltar às raízes sombrias. Aqui rola até continuidade entre os filmes, coisa rara na franquia. E aí a era Millennium, que, bom, pegou a continuidade e tacou pra longe. Foi uma evolução bem dramática. O Godzilla começou a lutar com outros monstros, dava voadora, dançava, teve até um filho pra vocês terem uma ideia. Um filho bem tosco, mas um filho. Então ele meio que virou um produto mesmo, e o pessoal comprou demais essa ideia. Ainda existiam reflexões, críticas sociais, mas o foco se voltou mais pro show, por assim dizer. E isso tornou o Godzilla um verdadeiro símbolo da cultura pop japonesa. Ele tinha o conceito, ele tinha o entretenimento, então logo ele tinha o povo. Só que óbvio, depois de tanto tempo seguido, tantos filmes e tantas coisas relacionadas à franquia, rolou uma certa saturação na imagem dele lá pro final dos anos 90, começo dos anos 2000. A Toho tava planejando dar um descanso pro bichão, só que nesse processo ocorreu o que eu gosto de chamar de fim da picada. Vendo que um hiato de filmes do Godzilla tava vindo, a Sony, produtora americana, resolveu botar as mãos na massa sem ninguém ter pedido. Sabe, os filmes do Godzilla eram sim um fenômeno global, mas obviamente não com as proporções que eles tinham no Japão. Tendo noção disso, a Sony quis tentar se aproveitar do descanso que a franquia teria no país de origem para lançar ela pro resto do mundo como um blockbuster, e criou uma verdadeira atrocidade. Godzilla, de 1998. Cara, eu não sei nem por onde começar, tem tanto absurdo nesse filme. O bicho é pequeno, foge de míssil e o pior de todos pra mim, ele não tem a baforada atômica. Cara, é literalmente a característica principal do Godzilla. As pessoas pensam em Godzilla, elas pensam na baforada atômica. E nem nisso esse calango consegue acertar. Isso pegou mal, muito mal. Tanto que os japoneses nem consideram isso um Godzilla. Eles chamam de Zilla, sem o God, porque falam que esse filme tirou completamente a aura de divindade que o bicho tem. E não só isso. Em Godzilla Final Wars, que foi o último filme antes do descanso de imagem lá no Japão, e que é um filme que eu acho bem piquinha, na verdade, eles botaram o tal do Zilla pra lutar contra o Godzilla original. E o Godzilla trouxe do bicho como se não fosse nada. Mas enfim, depois disso, como eu falei, veio o hiato, que por uma bela razão se estabeleceu, deixando um gosto amargo na boca de todo mundo. O próximo filme que a gente ia ver do bichão nas telonas só ia sair em 2014, e pra nossa surpresa, vindo dos Estados Unidos. Foi o início do que a gente conhece hoje como Monsterverse, uma jogada da Legendary, outra empresa americana, que vendo o sucesso de universos estendidos no cinema, como o da Marvel, resolveu fazer um de monstros. E essa jogada, diferentemente daquela da Sony, deu super certo. Os filmes geraram muita renda, várias continuações e até uma série. Nesses filmes, o Godzilla é retratado muito mais como um anti-herói ou coisa parecida. E vendo o que os americanos estavam fazendo com ele, a Toho resolveu responder e lançar o primeiro filme do monstro no Japão em mais de 10 anos, iniciando a chamada Era Heiwa, com Shin Godzilla, dirigido por Hideaki Anno. Sim, não é que o cara entendeu o final de Evangelion, ele dirigiu o final de Evangelion. Pensa num maluco brabo. Se os filmes americanos estavam fazendo ele como bonzinho, ou mesmo um mal necessário, os japoneses resolveram voltar a mostrar qual era o objetivo inicial da criação do Godzilla: retratar o trauma do povo japonês. Muito inspirado pelo acidente nuclear de Fukushima em 2011, o Shin Godzilla é muito provavelmente a versão mais asquerosa e tenebrosa do monstro até hoje. Filho do cão chupando manga com o cruz credo, sério, esse bicho é sinistro em cada sentido da palavra. E esse também é um ótimo nome pra se dar à maioria das obras que a Toho lançou desde a volta desse hiato. Pega, por exemplo, a trilogia de filmes de anime da Netflix, onde o Godzilla assume sua maior forma até hoje, o Godzilla Earth, e a humanidade é forçada a deixar o planeta após ele se tornar inabitável pela presença dos kaijus. Que futuro maravilhoso pra se viver, né? Ou mesmo o Godzilla Minus One, que foi o primeiro filme da franquia a conseguir um Oscar de efeitos especiais, mesmo com um orçamento que não dava pra comprar nenhuma coxinha no centro de São Paulo. Ele é meio que uma releitura do clássico de 54, e tem aquele mesmo tom sombrio e assustador do primeiro filme. Essa resposta, entre aspas, japonesa, só deixa ainda mais evidente que existe uma dualidade muito clara na forma como Godzilla é retratado no Ocidente e no Oriente. Pra Hollywood, o Godzilla é o protetor do equilíbrio, uma criatura que aparece pra manter a ordem natural das coisas, que destrói, mas tem um propósito maior. Fica óbvio que essa visão dos americanos é quase uma tentativa inconsciente ou consciente, conhecendo a forma como eles trabalham, de justificar os próprios atos. Como se ao transformar o monstro num mal necessário, eles estivessem tentando suavizar o impacto das bombas de Hiroshima e Nagasaki, e usar a própria criação japonesa contra o significado inicial
moral dela é de uma frieza e tanto. Mas os japoneses fizeram questão de lembrar com filmes como Shin Godzilla e Minus One que o Godzilla é fruto da destruição humana e o puro e único recado dele é que a guerra não é a solução. Ele não é um mal necessário, ele é uma anomalia, uma coisa que não deveria existir, mas que existe por conta da humanidade brincando com radiação e o objetivo de causar extermínio. Mas de qualquer jeito, Godzilla se tornou muito mais do que um simples monstro de filme. Ele virou um símbolo e também um amálgama. Ele se transformou num receptáculo, um espelho cultural onde cada época joga seu medo, sua culpa e seus planos. Já representou resistência, drama político, sátira, luto e, acima de tudo isso, gerou entretenimento com qualquer uma de suas versões. Então ele abrange uma porção de coisas, e uma prova disso são as diversas representações dele em outras mídias. Sejam animes, séries, desenhos, filmes, quadrinhos, o Godzilla já apareceu em absolutamente tudo, sabe? Essa é a grande sacada dele, ele pode tanto representar algo sério como algo bobo. Pode ser um brinquedo de criança, ao mesmo tempo que gera teses e discussões acadêmicas. Um blockbuster e uma crítica social. Eu passei a gostar do Godzilla depois de saber sobre o contexto histórico e o que ele representa, mas você pode gostar dele por qualquer outra razão. O contexto histórico, como eu, as lutas, os jogos, o design, os inimigos, absolutamente todos os motivos são válidos. E normalmente, quem se abre para uma representação dele vai se abrir para outras. As pessoas amam o Godzilla porque ele se tornou uma massa de modelar com vida própria. Ele pode ser o que você quiser que ele seja e o que não quiser também. Tudo que basta é ter um pouco de criatividade e um roteiro. Mas e vocês? Gostam do Godzilla? Também eram que nem eu e não entendiam o hype dele? Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Ou se já for fã de carteirinha que nem eu, comenta o teu filme favorito aí. Sei que esse é um assunto meio diferente do que eu costumo abordar por aqui, mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreve, e se tu quiser me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição, ou tu pode assinar o Seja Membro. Com 5 conto por mês, tu já ganha acesso a bastante coisa maneira. Bom, eu acho que é isso. Vida longa ao rei, e muito obrigado por estarem aqui.